Na última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, decidiu manter a taxa Selic em 13,75%, colocando fim ao ciclo de 12 altas consecutivas da taxa básica de juros. Para esclarecer como isso pode afetar o bolso do consumidor e o que muda com essa decisão, o economista André Galhardo concede agora uma entrevista ao vivo ao Jornal da Manhã. André, bom dia. Bom dia, Brau, bom dia, Kalina, bom dia a todos. Para começarmos, André, queria que você explicasse para a gente onde a gente sente os reflexos da taxa de juros, que ficou estável agora, como destacamos, 13,75%, mas em que momentos do nosso dia a dia, como na nossa vida a gente sente a taxa de juros, André? Bem, Brau, o Brasil já é um dos países com a maior taxa de juros ao consumidor do mundo. A gente tem custos de financiamento, de empréstimos que já estão muito elevados, né? Então eles ainda refletem os aumentos que o Copom fez anteriormente. Então é verdade, nessa última quarta-feira o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, como a maioria do mercado esperava, decidiu manter a Selic em 13,75%. Mas mesmo ao encerrar o ciclo de altas, né, que foi o ciclo mais forte que nós tivemos lá recentemente, mesmo com essa Selic estacionada, o custo do crédito continuou aumentando por dois fatores. Primeiro, o mercado bancário brasileiro ele é extremamente concentrado. O Brasil tem uma das maiores concentrações bancárias do mundo. Então, como você tem poucos players, poucos bancos, você acaba encontrando pouca competitividade, consequentemente um custo mais elevado pelo produto ou serviço que você está levando. Então, a taxa já estava alta em função disso. A própria Selic em 13,75%, ela está lá, ela está nesse patamar para desacelerar a economia. É verdade que a gente tem visto números bons do ponto de vista macroeconômico, o PIB cresceu no primeiro, no segundo trimestre, os números do terceiro trimestre apontam para um novo crescimento nesse terceiro trimestre, mas em teoria, pelo menos, a Selic está elevada para desacelerar o ritmo da atividade econômica e diminuir o percentual da inflação no Brasil, que ainda é alto, está em trajetória de queda, é verdade, mas ainda é alto. Então, a gente espera, com essa desaceleração, uma piora dos níveis de inadimplência. Então, mesmo com a Selic estacionada em 13,75% ao ano, a concentração bancária aliada ao volume, ao aumento de inadimplência esperado, quando a economia brasileira mostrar os primeiros sinais de desaceleração, deve manter o custo de crédito em elevação, já está alto, mas em elevação. Na prática, financiamentos, empréstimos já estão caros, devem continuar subindo, infelizmente. Oi, André, bom dia. Você falou agora sobre a inadimplência que pode aumentar e eu gostaria de saber, na verdade, o que tem influenciado essa desaceleração da inflação, qual é o principal fator e se a perspectiva é que assim continue. Excelente pergunta, Kalina, porque eu tenho escutado muitos colegas falando, o Banco Central brasileiro saiu na frente. Ele aumentou bastante a taxa de juros e isso ajudou a inflação brasileira. Isso é uma parte da história. Porque a gente viu, mesmo com o esforço do Banco Central, e eu acho que ele foi bem-vindo, porque a inflação estava em 2%, nós não conseguiríamos sobreviver à normalização da política monetária no mundo todo com uma taxa de juros tão baixa. Então o Banco Central agiu a tempo, só que a gente tem que identificar quais foram os fatores que de fato jogaram a inflação para baixo. Entre os maiores contribuintes está a Lei Complementar 194, a diminuição do ICMS sobre os preços de energia e combustíveis, principalmente. Isso foi o que produziu a deflação que nós vimos em julho, em agosto e que veremos no mês de setembro. Claro que não é só isso, nós temos uma redução do preço do barril do petróleo no mercado internacional que tem permitido o governo brasileiro fazer sucessivos cortes nos preços do diesel e da gasolina, por exemplo. Isso faz com que o etanol também diminua e acaba impactando toda a cadeia. Mas a gente tem como principal contributo para a redução recente da inflação brasileira essa diminuição nos preços dos combustíveis. Essa Selic tão elevada, assim, ela é muito pouco potente, ela é muito pouco eficaz no controle de uma inflação que é majoritariamente composta por componentes de oferta. A gente tem um problema
de aumento do preço do combustível no mercado internacional, aumento do preço dos preços agrícolas. Agora é que essas commodities o preço dessas commodities estão caindo e isso pode ajudar o Brasil. Então, de modo geral, de modo bem objetivo, Karina, a tendência de médio e curto prazo é de que a inflação brasileira continue em trajetória de queda, sim. A Selic deve ajudar em algum momento a desacelerar o ritmo de atividade econômica e isso pode nos ajudar a complementar essa trajetória de queda. Só que não vamos esquecer que boa parte da inflação que o Brasil e o mundo enfrentam hoje é derivado de gargalos produtivos que podem piorar, haja vista a tensão geopolítica na Europa, problemas econômicos na China. Então, um retorno de uma inflação persistentemente alta não está totalmente descartado, apesar de que o quadro brasileiro seja muito benigno neste momento. E agora, de olho no relógio, 9h23. Repita. 9h23. Roberto Mota, sua pergunta, Mota. Bom dia. Eu achei muito interessante uma observação que você fez. O Banco Central usa a taxa de juros como ferramenta para combater a inflação. Agora, quando a taxa de juros sobe, o cidadão acaba pagando mais pelo empréstimo, né, pelo saldo que fica no cartão de crédito, pelo cheque especial. E o Brasil, como você mesmo observou, o Brasil tem um número pequeno de bancos, meia dúzia de bancos que eu falo como consumidor prestam um serviço ruim e cobram muito caro, né? Não só pelos empréstimos, mas também taxa de serviço disso, taxa daquilo. Eu tive uma experiência, uma vez eu fui presidente de uma empresa que tinha uma subsidiária nos Estados Unidos e lá nós éramos atendidos por um banco que tinha 4 ou 5 agências, né? Os Estados Unidos tem milhares de bancos, era um serviço excelente, personalizado, um custo muito inferior e agora no Brasil o cenário é esse, né? Você tem 4 ou 5 bancos para escolher e o serviço mais ou menos da mesma qualidade e os juros altos, os custos dos serviços altos. Inclusive, é até curioso porque a gente vê alguns desses bancos financiando pesquisas eleitorais, um cenário muito estranho. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte, existe alguma perspectiva dessa concentração bancária mudar, de o Brasil ter centenas ou milhares de bancos prestando serviços mais adequados, mais competitivos? Muito obrigado pelo seu comentário. Acho que é isso, né? Não precisa nem ser economista, não precisa fazer um semestre do curso de economia para entender que há uma concentração bancária no Brasil feroz, né? Isso é muito ruim. O último dado que eu olhei, o Brasil é o segundo país com a maior concentração bancária do mundo todo. O número tem diminuído, mas mesmo assim, no último levantamento do próprio Banco Central, cerca de 82% de todos os empréstimos feitos dentro do Brasil, dentro do sistema financeiro nacional, eram feitos pelos 5 maiores bancos, incluindo os 2 bancos estatais. Então, é muita coisa, está muito concentrado. Justiça seja feita. O Roberto Campos Neto e a equipe, né, do Banco Central como um todo tem atuado para fazer com que pequenos bancos cheguem, né, atuem no mercado com a liberação das fintechs. Então, tem muita coisa em jogo. Tem um Open Finance, que você vai poder escolher produtos entre bancos, né? Você é correntista de um determinado banco, mas vai poder consumir um empréstimo de um outro banco, um financiamento de um outro banco. Então, o Banco Central tem agido de modo a diminuir essa concentração bancária, mas os resultados ainda são muito incipientes, são muito tímidos ainda. Eu tenho receio em dizer para você que a tendência do Brasil de médio prazo é de ter uma concorrência como a gente vê nos Estados Unidos, como a gente vê na Polônia, como a gente vê em alguns mercados europeus. Então, é claro, isso está elevado nesse governo, mas é uma questão histórica do Brasil, né? A gente sempre teve uma concentração bancária muito grande que piorou depois da implantação do Plano Real, né? Uma parte importante das receitas dos bancos vinha da inflação, um controle da inflação, uma parte relevante dos bancos e um controle da inflação, um aumento da taxa de juros, uma parte importante dos bancos quebrou, foi assumida por outros bancos e a concentração bancária, então, aumentou. A perspectiva no curto e médio prazo, apesar dos esforços do Banco Central, não é muito favorável aos consumidores brasileiros. Infelizmente, a gente tem um longo caminho de taxas de juros predatórias aqui no Brasil. Para você que chega agora, seguimos ao vivo com o economista André Galhardo, são 9h27. Repita. 9h27.
André, já que a gente está falando sobre a taxa de juros e essa definição que vem do Banco Central, vou te perguntar o seguinte: o que achou da autonomia do Banco Central, que já está em prática já há mais de um ano, acho, né? Se não me falha a memória, aqui já há um ano da sanção do presidente Bolsonaro. Houve melhoras? O que é que mudou de lá para cá? Qual a sua análise? Bem, Brau, é muito difícil, numa análise honesta e pragmática, que eu procuro sempre fazer aqui, é muito difícil estabelecer, dizer, tal coisa mudou, isso ficou melhor, isso ficou pior. Primeiro, a autonomia do Banco Central, a lei de autonomia do Banco Central acabou incluindo na agenda, né, da nossa autoridade monetária o chamado duplo mandato. O Banco Central do Brasil agora tem que se preocupar com a inflação e com o nível de atividade econômica. Ele não pode colocar a Selic em 20%, por exemplo, para combater a inflação, sendo que isso vai resultar no empobrecimento da população brasileira. Ele tem um duplo mandato, ele também tem que se preocupar com o nível de emprego. Por enquanto, é difícil mensurar, porque nós saímos de um evento muito singular, que foram os efeitos econômicos promovidos pela pandemia, o que obrigou o Banco Central a atuar de forma muito incisiva dentro da política monetária. Então, é difícil de falar que esse aumento na taxa de juros foi fruto dessa autonomia do Banco Central. De jeito nenhum, a gente percebeu que precisava correr, porque a normalização das políticas monetárias nos Estados Unidos e na Europa ia obrigar os bancos centrais dos países em desenvolvimento, como o Brasil, a fazer esse aumento para acompanhar esses bancos. Então foi bom o Brasil ter saído na frente. Dizer que essa saída na frente e essa antecipação da nossa autoridade monetária é fruto da autonomia, acho que é um pouco de floreio aí, né? Não faz tanto sentido. Do ponto de vista da mudança, né, dos mandatos fixos, né, em que o presidente não pode mandar o presidente embora, o presidente brasileiro não pode mandar o presidente do Banco Central embora, tem que esperar o término do seu mandato, ele é intercalado, né, o mandato do presidente do Banco Central é intercalado com o mandato do presidente da República. Tudo isso é muito positivo. Uma pena a lei não ter avançado também do outro lado, né, impedindo que agentes, diretores do Banco Central integrem quadros dentro de instituições financeiras. Tem um limite ali de tempo, mas é muito pouco relevante. Acho que poderia ter sido melhor explorado. Por enquanto, a gente não tem impactos concretos dessa independência do Banco Central do Brasil em relação à sua postura diante da inflação e da atividade econômica. Muito bem, ouvimos aqui o economista André Galhardo. Obrigado mais uma vez, André, pela entrevista. Bom sábado por aí. Até uma próxima. Eu que agradeço. Bom sábado a todos.